E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Oxi! Eudes Oliveira. Ô galera, eu tô no canal do Eudes Oliveira, meu parceiro, meu amigo Eudes Oliveira. Eu vim aqui fazer uma propagandinha do meu canal, Project Estofados, pra vocês, tá? Aí dá uma passadinha lá depois do vídeo do nosso amigo Eudes. Dá uma passadinha lá, se gostar do conteúdo se inscreve. Vamos acompanhar lá, valeu? Sejam muito bem-vindos, continue assistindo nosso amigo Eudes aí. Valeu, abraço, tchau, tchau. Gente, esse é o Claudeni, do canal Project Estofados. O Claudeni, ele produz conteúdo muito bacana sobre estofaria. Então corre lá e dá uma conferida no canal dele, mas só depois que você assistir esse vídeo, beleza? Pessoal, na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou estar deixando um código promocional, um cupom de desconto para a loja Lamibras, para você comprar qualquer produto. Esse cupom vai te dar direito a 17% de desconto no valor da tua compra e no valor do frete. Ressaltando que as compras têm que ser acima de R$200. Então qualquer compra que você fizer acima de R$200, você vai ter um desconto de 17% no valor do produto e no frete, beleza? Então corre aí embaixo na descrição do vídeo, mas depois que você assistir o vídeo. Depois que você assistir o vídeo, vai aí na descrição aí embaixo, pega o código promocional e faz a tua compra lá e ganha os teus 17%, beleza? Então agora, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo.
Vocês viram aí, gente, que eu acabei de finalizar essa estrutura. Essa é uma estrutura para um recamier. E eu quero mostrar para vocês agora alguns detalhes e algumas coisinhas e também alguns erros que eu cometi ao fazer isso daqui. Vocês veem muitos vídeos aí de eu fazendo estruturas, fazendo estofados, enfim, uma série de coisas aqui. E nos vídeos sai tudo direitinho, mas isso não quer dizer que eu não erre, pessoal. Eu cometo vários erros ao fabricar isso daqui, porque eu não faço um projeto. Quando se faz isso daqui, pessoal, sem um projeto, como é meu caso, eu não utilizo esse software de design, é normal acontecerem erros. Foi o que aconteceu aqui. Eu queria mostrar para vocês dois erros que eu cometi aqui nessa parte do assento. Bom, eu tenho aqui o assento já virado. Essa é a vista de baixo do assento. E um dos erros que eu cometi aqui, pessoal, foi ao cortar essa peça. Essa largura que tem que ficar aqui seria de 6 centímetros e eu cortei a peça com 6. A madeira eu cortei com 6 e acabei esquecendo que eu iria colocar uma chapa de compensado de 10 milímetros aqui, ó, como eu coloquei agora. Só que eu montei toda a peça, cortei com 6 milímetros e montei toda a estrutura do assento com 6 milímetros. E depois de toda montada foi que eu me dei conta que faltava eu colocar o compensado. E colocando o compensado ele iria aumentar mais 10 milímetros. Ia ficar com 70 milímetros, ou seja, 7 centímetros e passaria daquilo que eu havia projetado aqui na minha cabeça. E, então, o que eu tive de fazer? Eu tive de cortar tudo isso aqui na serra tico-tico para não ter que desmontar o assento, ou ter que fazer outra. Então, a única coisa que eu arranquei foi essas peças aqui. Essas 4 peças eu arranquei. E depois fiz o corte com a serra tico-tico. Tanto que, se vocês observarem aí, não está bem cortado. Mas isso aqui não tem muito problema, porque depois que a gente colocar a espuma, esses defeitos somem. E outra coisa foi essa peça de compensado também, que eu cortei errado. Eu cortei ela no tamanho da madeira, de um lado para o outro, na mesma largura. Só que ela teria que ser maior, porque ela tem um chanfrozinho aqui, ó. Ela tem que acompanhar essa inclinação da peça do assento. Como eu cortei aqui ela igualzinha com a largura do assento, ela ficou curta. Aí o que eu fiz? Eu fiz um chanfro de um lado, depois que eu me dei conta que tinha errado, eu fiz um corte aqui em ângulo de um lado, e no outro aqui, eu tive que colocar uma emenda de madeira, cortada com o mesmo ângulo do outro lado. Virei novamente aqui o assento para mostrar para vocês a emenda. Vocês podem ver aí, ó, a emenda de madeira que foi colocada, para compensar a parte aqui que eu cortei errado, beleza? Aqui tem um chanfrozinho, o ângulo, cortado em ângulo também, para acompanhar aqui a angulação do assento. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a forma como foi fixado esses pés. Vocês vão ver aí como fica bem seguro. Vocês viram aí, pessoal, no decorrer do vídeo, que eu fixei esse pé com a porca-garra. Pelo outro lado aqui da madeira tem uma porcazinha que segura. E aqui, deixa eu tirar aqui ele para vocês verem. Bem fácil de tirar e botar. Podem ver aí o parafuso, ó. Só rosquear aqui que ele já está seguro. Já fica firme. O bom disso daqui, pessoal, é que ele fica apoiado no canto aqui da base do recamier. Então, ele nem vai para um lado, nem vai para o outro. E geralmente esse tipo de pé, esse tipo de fixação inclinado, vocês podem ver aí, ó. Quando a pessoa quando a pessoa senta, ele tende a abrir assim, ó. Quando você senta no sofá ou na poltrona, ele pode abrir dessa forma, porque ele já está inclinado para um lado. Mas nesse caso aqui não vai acontecer isso, por conta da madeira que está aqui apoiando. Depois que eu fixar ele, depois que eu revestir toda a estrutura, porque eu vou tirar eles para revestir. Depois que eu revestir aqui e colocar ele de volta, se eu achar viável, eu vou colocar uma cantoneira de madeira aqui de um lado para o outro. Não há necessidade, mas talvez eu coloque, porque o esforço maior que vai ter nesse pé é para os lados, devido à inclinação dele. Então não tem como ele ir por causa da madeira que tem de um lado e do outro. Ele é encostadinho no canto da madeira, então isso não vai acontecer. Mas se eu achar viável, eu vou colocar ainda aqui um pedacinho de madeira. Isso depois que eu revestir toda a estrutura, beleza? Então, pessoal, essa estrutura ela tem
tem uma largura de 1,56 m, de uma ponta a outra, de braço a braço, 1,56 m. Mas fica um pouquinho maior por conta das espumas. Depois que a gente colocar as espumas, isso aqui vai aumentar um pouquinho mais. E a largura não, a profundidade, que é essa daqui para cá, ela tem 50 centímetros. Também fica um pouquinho maior depois que eu colocar as espumas. Vou colocar uma espuminha de 1 centímetro de cada lado, de um lado e do outro, então vai aumentar aí 2 centímetros. Vai ficar aí com 52 centímetros. O assento geralmente eu costumo deixar com 45 centímetros de altura, desde o piso até a espuma. Essa base aqui ela foi feita com 13 centímetros daqui para cá, só da base, e tem mais 6 centímetros do assento. E é isso, pessoal. Agora eu vou fazer toda a parte de forração e em seguida colocar espumas e para depois fazer o revestimento, beleza? Acompanha aí.
Antes de fechar isso daqui, pessoal, antes de fazer esse acabamento aqui, eu queria mostrar algo para vocês. Quando eu estava fazendo a costura disso daqui, eu fiz a costura completa, de um lado para o outro, descendo aqui até embaixo. E eu acabei esquecendo, mas a costura tinha que vir só até aqui. Eu esqueci disso e eu tive que descosturar e levar na máquina novamente e rematar a costura no cantinho aqui. Por que disso? Por que isso aqui tem que ficar aberto? Pelo seguinte fato. Se ele ficar costurado até embaixo, a gente não consegue vestir, porque os braços são bem abertos. Se vocês observarem, ele tem uma inclinação para um lado e para o outro. Então essa parte daqui é mais larga do que a parte de baixo. Então onde vai finalizar a costura vai ficar mais estreito, então a capa não vai entrar. Então ele tem que ficar aberto aqui e também eu tenho que fazer uma colagem aqui. Ó. Como vocês podem observar aí, pessoal, esse braço ele tem uma curvatura aqui, ó. E o debrum friso ou vivo, ele acompanha a curvatura, como vocês podem ver, ó. E esse tecido, ele também tem que acompanhar aqui, ó. Se eu fizer o acabamento do jeito que está aqui, ó, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar reto aqui, ele não vai acompanhar a curvatura do braço. Olha a diferença. Então eu tenho que colar isso daqui por dentro. Colar para que ele fique, para que o tecido aqui de lado acompanhe a curvatura do braço. Então agora eu vou fazer essa colagem aqui para a gente dar continuidade aí ao acabamento daqui. E o acabamento daqui ele vai ser feito, ele pode ser feito de duas formas. Pode ser feito com a costura manual, na mão mesmo, com a agulha curva, e também pode usar o flex trim. No caso aqui eu vou usar o flex trim, beleza?